Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós continuaremos estudando o conteúdo do capítulo 8, a cidade e suas transformações. Bom, vocês lembram que nós estamos estudando há um tempo, né, a formação das cidades e agora nós estamos estudando como as transformações acontecem numa cidade, como ela vai se modificando. Então, nós já estudamos que essas transformações elas podem ocorrer pelo crescimento da industrialização na cidade, pelo desenvolvimento da agropecuária, também as cidades que se desenvolvem muito por conta do turismo, cidades turísticas que exploram bem essa área e com isso elas se desenvolvem. Outras cidades que se transformaram muito por meio da educação, né? Cidades em que foram construídas universidades nelas e assim elas foram se desenvolvendo. Mais pessoas foram morar naquelas cidades, o comércio teve que ser ampliado e assim as cidades foram crescendo. Aqui ele traz uma proposta bem interessante. Nós vamos estudar as transformações pelas quais passou a cidade de Assis. Essa cidade, ela fica também no interior do estado de São Paulo. E nós vamos estudar como que ocorreram as transformações nessa cidade num período de 100 anos. Para isso, eles fizeram uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Linha do tempo são informações que eu vou colhendo ao longo do tempo e coloco numa linha. Coloco as datas e fatos, os fatos mais importantes que aconteceram naquele período. Vejam vocês que aqui ele vai analisar essas transformações em Assis num período de 100 anos. Então, ele traça uma linha do tempo, começando lá no ano de 1900 e chega até o ano de 1970. Observem que tem essa linha, ela termina com uma setinha indicando aqui para a direita. O que isso significa? Significa que esse aqui é só um período, mas que a cidade continuou passando por transformações, ok? Bom, observe também que essa linha do tempo, ela foi dividida em anos, ok? Então, aqui nós temos, começa com 1900, passa um período e chega em 1910, depois 1920, 1930 e assim por diante. Quantos anos tem cada período dessa divisão? E aí? A sequência ela está indo de quantos em quantos anos? De década em década. Década, Pro? O que é isso? Ei, você já sabe o que é década. Lembra que nós estudamos lá em matemática, medidas de tempo. Uma década representa um período de 10 anos. Veja lá, começou em 1900 e foi para 1910. Passaram-se 10 anos. Depois 1920, mais 10 anos. Ok? Olha a importância da matemática em todas as disciplinas, né? Bom, agora nós vamos estudar quais foram, né, esses fatos mais importantes que aconteceram em Assis e que contribuíram para o desenvolvimento dessa cidade, a transformação dessa cidade. Então, vamos lá. Começando aqui com a fundação da cidade. Durante a Marcha do Café, movimento de expansão das regiões do cultivo, várias cidades foram fundadas no oeste do estado de São Paulo. Uma delas foi Assis, fundada em 1905. Então, o que foi essa Marcha do Café? Vocês lembram que nós estudamos que o café ele foi um produto muito explorado, o cultivo do café. E com essa exploração do cultivo do café,
as cidades começaram a nascer, começaram a se desenvolver, começaram a se expandir, ok? Vejam que Assis foi fundada em 1905, então ela está bem no meio desse período, entre 1900 e 1910. Então, aqui em 1905 foi fundada a cidade de Assis. Nossa cidade também se desenvolveu muito com o cultivo do café. Nós temos estudado isso também, vocês devem lembrar, né? Bom, próximo fato importante: ferrovia. Para melhorar o transporte do café, foi construída a estrada de ferro Sorocabana, ligando as cidades do interior paulista ao Porto de Santos. Essa ferrovia começou a passar por Assis em 1914 e se tornou um ponto de atração de pessoas e negócios. Vejam lá que fato importante. O café, ele era cultivado no interior do estado de São Paulo, né? E ele tinha que ser transportado para ser vendido. E para onde ele ia? Para o Porto de Santos para ser transportado pelos navios. Então, houve a necessidade de se criar essa ferrovia para fazer esse transporte mais rapidamente. E essa ferrovia também colaborou com o desenvolvimento da cidade, porque os trens transportando o produto que a cidade produzia, né, colaborava com o aumento dos negócios para a cidade, ok? Vocês sabem, nós cantamos no nosso hino também a importância dessa ferrovia Sorocabana, né, a antiga Sorocabana, para a cidade de Serquilho. Uma informação aqui para vocês, que depois vocês vão pesquisar mais. Vocês sabiam que antes mesmo de Serquilho ser fundada, essa ferrovia foi instalou-se uma pequena estação nos arredores de Serquilho, né? Serquilho ainda não era uma cidade, mas lá por volta de 1882, eles instalaram uma estação. Por quê? Porque a ferrovia passava por onde hoje é Serquilho, né? A gente vê lá a linha do trem, né? E passava a Sorocabana, a linha de ferro passava por ali. Bom, continuando. Então, aqui, essa ferrovia começou a passar em Assis em 1914. Eu vejo 1910, mais 4 pontinhos, 1914. Agora, próximo fato importantíssimo aqui. Café. Café era o principal produto agrícola do Brasil no começo do século XX. Também já estudamos isso, ok? Essa situação só mudou a partir da década de 1930, com a crise do setor cafeeiro. Por conta da crise, Assis foi uma das cidades que passaram a motivar a substituição da cultura do café por outros produtos, como a cana-de-açúcar. Então, começou a ter uma crise e o café já não era mais interessante. O que eles iam fazer? Deixar de se desenvolver? Não, eles eram muito espertos. Então, eles começaram a migrar para a cana-de-açúcar. Eu não vou produzir tanto café mais, vou produzir a cana-de-açúcar. Vocês conseguem perceber aí essa história dentro da nossa história de Serquilho? A gente canta muito, né, no hino, que novamente eu vou repetir, é a história da nossa cidade, né? Floresceram as fazendas de café e depois ele conta do que? A cana-de-açúcar verdejante. Então, foi substituindo o cultivo de café. Continuando. Aqui também ele mostra uma fotografia de uma avenida importante lá de Assis, a Avenida Floriano Peixoto, no ano de 1960. Vejam como era essa avenida em 1960.
Uma próxima imagem vai mostrar, né, a Avenida Central em 2015. Olha a modificação. Bom, continuando lá na linha do tempo do desenvolvimento de Assis. Então, agora a gente já não vai falar mais do café, vai falar da cana-de-açúcar. Em meados da década de 1940, a cana-de-açúcar tornou-se o principal produto da economia na região de Assis, gerando empregos e renda. Ok? E depois, a universidade. Vejam agora a educação entrando nesse processo de transformação. No final da década de 1950, foi implantada em Assis uma unidade da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Uma universidade muito importante. E, né, quem sabe no futuro vocês não vão estudar nessa universidade, na Unesp. Muitos alunos de Cerquilho prestam vestibular e passam e vão estudar nessa universidade. Eu conheço vários. Quem sabe vocês também não estudarão lá quando estiverem na universidade. É só se dedicar agora. Bom, isso proporcionou um importante crescimento em diversos setores da cidade, atraindo estudantes de diversas regiões do Brasil. Então, lá em 1950, no final da década de 1950. Então, a educação ajudando a cidade a se desenvolver. Próximo, 1900, aí passa aqui 1960 e chegamos aqui em 1970. Agroindústria, outro fator importante. Desde o início da década de 1970, para aproveitar a grande produção canavieira de Assis, foram instaladas várias usinas para transformar a cana-de-açúcar em álcool. Esses produtos eram vendidos em todas as regiões do Brasil e em outros países. Com isso, houve um crescimento da economia agroindustrial de Assis nas últimas décadas do século XX. Então, olha outro fator importante aqui para Assis, a agroindústria. O que é a agroindústria? Agro, a gente vai lembrar lá do cultivo, da agricultura, da pecuária, e isso tudo passando pela industrialização, ok? Então, vocês percebem aí quais foram os fatores mais importantes para Assis se desenvolver tanto nesse período de 100 anos. Agora nós temos aqui para saber mais. Preservando características do passado. Apesar de passarem por transformações, existem cidades que conservam muitas características de seu passado. É o caso de Ouro Preto, antiga Vila Rica, em Minas Gerais. Essa cidade cresceu muito durante o século XVIII, época em que a mineração era atividade econômica muito importante e atraía um grande número de pessoas para aquela região. Com o enfraquecimento da mineração, a cidade desacelerou seu desenvolvimento, conservando até hoje muitas características daquela época. O fato de Ouro Preto ter conservado tais particularidades do passado tornam essa cidade histórica. Então, foi uma opção. Eles desaceleraram o desenvolvimento para continuar sendo essa cidade histórica. E é uma cidade turística, em que muitas pessoas vão para conhecer, né? Faz parte, né, muito importante da história do nosso país. Então, ela também atrai pessoas, né, com relação ao turismo. Então, aqui uma foto de 1870 e aqui a foto de 2018. Observem que ela não passou por grandes transformações, assim como as outras cidades que nós temos acompanhado. Ok? Bom, galerinha,
Agora é com vocês. Voltem a esse conteúdo, releiam com bastante atenção e vocês podem fazer as atividades propostas aí no capítulo, ok? Então, leiam com bastante atenção. Vocês vão observar lá a linha do tempo para responder essas primeiras questões, né? As fotografias, fazer leitura de imagem. Vamos fazer alguns cálculos aqui que nós já fizemos enquanto a prof estava explicando. Então, retomem. Ok? Aqui, as mudanças que aconteceram, né? Em qual das cidades houve mais mudanças? Em qual da cidade houve menos mudança e por quê? Então, aqui na página 207 e depois na página 212 de Ouro Preto. Por que que Ouro Preto teve menos mudança? Então, você vai justificar, ok? Aqui nós vamos relacionar os principais fatores que influenciam nas transformações das cidades, bem tranquilo. E aqui, ó, vou explicar para vocês. Ó. Veja a seguir alguns fatos históricos que provocaram mudanças em uma cidade. Então, aqui uma determinada cidade. Então, em 1965 foi construído o Teatro Municipal. Desde então, muitas atividades culturais passaram a acontecer na cidade. A primeira atividade desenvolvida na cidade foi a pecuária por volta de 1920. No ano de 1973, um ano especial para mim, hein? Adivinha o que aconteceu em 1973? Foi inaugurada a primeira universidade pública nessa cidade. Na década de 1940, a cana-de-açúcar passou a ser o seu principal produto da economia do município. Bom, e aqui vai seguindo as informações pelas quais passaram essa cidade. O que você vai fazer? Você vai colocar os fatos históricos de acordo com a ordem cronológica. Então, o que aconteceu em 1920? Você vai retomar aqui o texto. Ó. 1965, aqui, ó. A primeira atividade desenvolvida na cidade foi a pecuária por volta de 1920. Então, o que você vai preencher aqui? Que em 1920 foi a primeira atividade econômica desenvolvida, foi a pecuária, ok? E assim por diante, sempre relacionando os acontecimentos às épocas. Joinha, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a Pro terá o maior prazer em ajudá-lo. No para casa. Em sua cidade existem lugares que preservam características do passado, como construções antigas? Faça um desenho no espaço abaixo representando um desses lugares. Então vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aí com seus familiares na internet e vamos fazer essa representação bem bonita da nossa cidade. E para finalizar o capítulo, o que nós estudamos? Que as cidades estão em constante transformação e existem vários fatores que influenciam o desenvolvimento de uma cidade, como a industrialização, a agropecuária, a educação e o turismo. Várias cidades brasileiras preservam características do passado até a atualidade. Ok, galerinha? Por hoje é só em nossa aula de História. Espero que vocês tenham gostado. Respondam as questões com muita atenção, com muito capricho e amor. E por falar em amor, eu amo vocês. Muito, muito, muito. Fiquem bem. Estou morrendo de saudades.